Então vamos lá, pessoal, fazer esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Dispomos de 8 jogadores de basquete para formar um time com 4 jogadores, ó. Eu quero formar um time com 4 jogadores. E ele diz assim, ó, de quantas maneiras distintas, diferentes, é possível realizar a escalação inicial. Então vamos lá. Como é que eu vou saber se isso é uma combinação, professor? Primeiro eu identifico que aqui o número de elementos que eu tenho disponível é 8. E o Pzinho, ele vai ser 4, que é times com 4 pessoas. Então eu não vou utilizar todos os elementos. Então a gente aí de cara já sabe que não pode haver o quê? A questão, a ordem não vai importar. Então só por isso aí a gente já pode afirmar que é uma combinação. Na verdade eu não gosto de dizer só por isso, né? No caso a gente tem que ver todos os fatores. A questão de se vai usar todos os elementos ou não, se a ordem é importante ou não, tá certo? Tranquilo? Então aqui é fácil ver que é uma combinação. Então como é que eu vou resolver isso? Eu posso utilizar os métodos, tanto o método sem fórmula, né, que eu chamo de método dos tracinhos, ou com a fórmula. Então primeiramente aqui eu vou usar o método sem fórmula. O time é de 4 jogadores, eu faço 4 tracinhos. Cada tracinho desse vai ser um jogador que vai ocupar no time. Pronto. Então eu faço da mesma forma que eu já venho fazendo, tanto com a permutação como com o arranjo. Então, para a primeira opção eu vou ter 8 possibilidades, né, que são os 8 jogadores que podem ocupar essa posição. Para a segunda eu só vou ter 7, porque o mesmo jogador não vai poder ocupar, né, aquela situação, né, não vai poder ocupar a mesma posição. E é 7 menos 1, né, isso aí a gente já sabe, a gente já está cansado de saber isso. Então é 8, 7, 6, 5. Parou aí. E agora eu vou dividir. A divisão, ela vai acontecer porque eu estou tratando de uma combinação. E eu vou dividir por quanto, professor? Vai ser pela quantidade de tracinhos que eu tiver fatorial. Por exemplo, eu tenho quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4, então vai ser 4 fatorial. É sempre assim, se for combinação. Aí agora é só desenvolver 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 no numerador, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso aqui nada mais é do que 4 fatorial. E agora eu posso sair fazendo os cancelamentos, ó. Eu vou fazer logo aqui, ó. Eu sei que 4 vezes 2 é quanto? É 8. Então 4 vezes 2 é 8, então eu corto com 8. E aqui o 3, ó. Eu posso cortar o 3 com 6. Quando eu dividir 6 por 3, vai dar 2 aqui e 1 aqui. Deu pra entender? Sobrou o quê? 7 vezes 2 vezes 5. Então, multiplicando 7 vezes 2 vezes 5 dá 70. Então, tenho 70 escalações diferentes, né? Sem repetir, tá certo? Escalações. Tranquilo, pessoal? Aí tem gente que diz, ah, professor, mas não tem a questão da posição do jogador, o ala, pivô, tal. A questão não falou sobre isso. Ah, professor, mas se a questão falasse sobre isso, aí já não seria mais uma combinação, né? A gente teria que ver se ele falasse, vai ser um ala, um pivô, sei lá, cada jogador desse representasse uma posição que ele ia ocupar. Aí já seria outra situação, tá bom? Mas como ele falou de time de forma genérica, sem falar das posições ocupadas, então, né? É bem simples. Então, 70. Agora vamos usar o método com fórmula. O método com fórmula é chato, né? Porque tem que decorar aquela expressão. Qual é a expressão da combinação? N fatorial no numerador e no denominador é P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá certo? Não sei se vocês perceberam, mas se eu pegar só essa situação aqui, ó, é a fórmula do arranjo. Perceberam isso? Aí pra ser a combinação eu acrescentei só isso aqui, ó. Deu pra ver? Deu pra perceber? Tranquilo, pessoal? Isso aí é só uma observação, uma curiosidade que pra muitas pessoas não vai ser relevante, mas pra outras vai ser simples. Eles vão observar a semelhança entre a fórmula da combinação com a fórmula do arranjo. Tá certo? Sim, aí vamos lá. O N eu já sei que é 8. Então N fatorial é 8. O P é 4, aí vai ficar 4 fatorial vezes N menos P, 8 menos 4, que também vai ser 4 fatorial, né? Aí foi coincidência, tá certo? Então eu vou ficar com 8 fatorial no numerador e 4 fatorial vezes 4 fatorial no denominador. Aí aqui, lembra, né? Eu vou desenvolver 8 fatorial até chegar no 4, por quê? Porque eu vou poder cortar um 4 fatorial com 4 fatorial e ainda sobrou o 4 fatorial embaixo. Desenvolvo esse 4 fatorial no denominador, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E agora eu vou simplificar, ó. 4 vezes 2 é 8, tá certo? E eu posso simplificar 3 e 6. Eu posso dividir os 2 por 3. Quando eu dividir 3 por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Aí ficou 7 vezes 2 vezes 5, que vai dar 70. Então é possível realizar 70 escalações diferentes com esses 8 jogadores. Tá bom, pessoal? Simples demais. Vamos para esse exemplo 2. Então, em uma empresa, 6 sócios brasileiros, eu vou marcando. 6 brasileiros e 4 japoneses. A diretoria será composta por 5 sócios. Ó, eles querem formar uma diretoria com 5 sócios. Então, vamos lá. Sendo 3 brasileiros, ó a restrição. Aqui eu trouxe restrição, a restrição. Desses 5, tem que ser 3 brasileiros e 2 japoneses. Aí ele quer saber de quantos modos essa composição poderá ocorrer. Veja, diferente da questão anterior, essa aqui ela trouxe algumas restriçõezinhas. E trouxe mais elementos. Por exemplo, qual é o meu N? Meu N aqui, ele é representado por quanto? Por 10. Como assim, professor? Eu tenho 10 elementos. Só que preste atenção. Como ele disse que é 6 brasileiros e 4 japoneses, então subentende-se que eu vou fazer cálculos separados com brasileiros e japoneses e depois eu multiplico tudo. Então toda vez que ele der mais de um, por exemplo, 6 sócios brasileiros e 4 japoneses, ou seja, ele diferenciou. Ele não deu de uma forma só como 10 pessoas de forma genérica, não. Ele falou 6 brasileiros e 4 japoneses. Então subentende-se que aqui eu vou ter 2 valores de N. Eu costumo explicar assim. Então eu vou ter N6 e N4. Ou seja, se eu tenho 2 N's, então eu vou fazer uma combinação para esse cara aqui e outra combinação para esse e o resultado das duas combinações eu multiplico. Tá certo? Então vamos montar o esquema aqui dos tracinhos. A diretoria vai ser 5 sócios. Então são 5 tracinhos, o meu P, aí o P é fixo, o P é 5. Fixo assim, né? É P5, então são 5 tracinhos. Só que vai ser o quê? 3 brasileiros, vou colocar aqui, ó, BR, 3 BRs. E quantos japoneses? 2 japoneses. Então vai ser JP, eu vou botar JP, né? JP. Pronto, então o esquema é esse, dos tracinhos. Aí agora eu tenho que ver, professor, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu costumo dividir isso aqui em 2 cálculos, então eu boto um vezes aqui. E eu primeiro faço a combinação dos brasileiros. Então, os 6 brasileiros, como é que eu posso colocar eles aqui? Sim, detalhe, a ordem não importa, né? Por que a ordem não importa? Porque o brasileiro pode vir no começo, no final, aqui é pra formar comissão, né? Grupos de pessoas, de forma genérica, não vai ter uma posição em cada situação dessa, então a ordem não importa, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer essa combinaçãozinha inicial aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Quantos brasileiros? 6, então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Como eu sei que é uma combinação, eu vou ter que dividir por quanto fatorial? Por 3 fatorial. Por que 3, professor, fatorial? Porque eu tenho 3 posições que podem ser ocupadas por brasileiros. Meu P aqui seria 3, tá certo? Agora vamos pro JP, que é os japoneses. Eu tenho quantos japoneses? 4, então vai ficar 4 possibilidades aqui com 3 aqui. Dividido por quanto? Por 2 fatorial. Por que por 2 fatorial? Porque eu tenho 2 posições que podem ser ocupadas por japoneses. E agora, para saber a resposta final, eu poderia fazer separado primeiro esse aqui, né, dos brasileiros e depois dos japoneses, pegar o resultado e multiplicar os dois. Ou então posso fazer direto aqui, uma multiplicação só. Vocês vão decidir. Então, ó, eu já vou desenvolver aqui o 3 fatorial, que todo mundo sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, concordam? E o 2 fatorial aqui, ó, é 2 vezes 1. Até aí, belezinha? Estão acompanhando o raciocínio? Aí agora eu vou fazer os cancelamentos, ó. Eu sei que 3 vezes 2 é 6,
E aqui dá para simplificar 4 e 2. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, o que foi que sobrou? Aqui ficou 5 vezes 4, que dá 20. Eu já posso multiplicar direto aqui, ó. 20 vezes 2 dá 40. 40 vezes 3, 120. Ou seja, eu tenho 120 comissões diferentes que eu posso formar com 5 pessoas, de modo que sejam 3 brasileiros e 2 japoneses. Esse aqui é o método dos tracinhos, tá certo? Aí aqui tá bem bonitinho explicado. Não tem nem como errar, pessoal. Tá tão bonitinho aqui, bem explicadozinho, o resultado deu 120. Tranquilo?